Oi, pessoal. Vamos para mais uma aulinha de revisão para vocês. Hoje a gente vai revisar a redação, né? Os critérios, a prova de redação da UFGD, tá bom? Então, se você prestará o vestibular da Grande Dourados, da Federal de Grande Dourados, essa aula irá ajudá-lo, tá bom? Vamos começar por aquelas informações básicas, mas extremamente importantes, né? A gente não pode esquecer nunca que o básico, em hipótese alguma, é menos importante, muito pelo contrário. Então, a gente vai lá no manual do candidato, que eu espero que vocês tenham dado uma lida, tá? Principalmente na parte de redação, mas se você não leu, está aqui, tá? Como é que essa banca vai encarar a prova de redação? Para começar, a prova de redação acontece junto com outras questões de língua portuguesa, tá? Inclusive, você só terá a sua redação corrigida se você alcançar uma determinada nota, né, na prova objetiva. Se você tiver uma prova objetiva muito ruim, você pode nem ter seu texto, sua redação corrigida, tá? E, consequentemente, não pontua com a redação. Ou seja, se você não fizer uma boa prova objetiva, a sua redação pode ser a melhor de todas e ainda assim ser zerada por conta disso, por não ser corrigida. Então, é uma prova que pensa na união dos conhecimentos mesmo, né? Não adianta aquele candidato que só sabe fazer redação, tem que saber outros conteúdos também. Bom, a redação, se for corrigida, ela terá o valor de 0 a 40 pontos. O que eles querem, né? Eles querem que você consiga demonstrar de modo escrito conhecimento sobre um determinado assunto, que você deve ser capaz de colocar em no mínimo 15 linhas, isso é muito importante, tá? É claro, gente, um texto de 15 linhas, ele não é um bom texto, tá? Mas às vezes você não quer zerar e você faz um pouquinho por conta do tempo, só que esse pouquinho seja pelo menos 15 linhas para que não seja zerado, tá bom? Então, no mínimo 15, no máximo 30 linhas, não pode ser 31, tá bom? E você tem que pegar todas as informações, mobilizá-las, né? Mobilizar as informações dentro de um determinado assunto que vai ser colocado para você e organizá-la dentro desse texto com no máximo 30 linhas. Ou seja, você tem que ter organização textual, você tem que ter concisão, você tem que usar a língua portuguesa de um modo que ela seja muito expressiva, com pouco, né? E de acordo ainda com o manual do candidato, os critérios de avaliação são aqueles que a gente já conhece, tá? Essa aula é muito importante para você entender que tudo que você estudou para fazer o seu texto Enem, você vai usar no texto para o FGD, tá? Por exemplo, vejam aí no item 3 que eu coloquei. Os critérios de avaliação, no geral, referem-se à apreensão e ao desenvolvimento do tema, né? Você tem que entender e saber desenvolver determinado tema. Dominar a expressão escrita, né? Inclusive, dominar o uso de recursos coesivos. A apresentação adequada da redação. Então, você sabe que o texto tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Sempre tem esses 3 momentos no seu texto. Respeitar a estrutura textual solicitada. Aqui que fica a dica. De acordo com o edital, com o manual, não é uma dissertação argumentativa que será pedida, ela é um texto que pode estar dentro da descrição, da narração, da exposição argumentativa, da dissertação argumentativa ou até mesmo pode ser solicitado de vocês um texto instrucional. Então, é interessante que você busque lá nas aulas de gêneros textuais, né? Se lembrar quais são as características desses gêneros, tá? Para que o seu texto se adeque ao gênero proposto, porque ele estará dentro de um desses gêneros, tá bom? Por exemplo, ó, se a gente pegar os temas anteriores e dar uma olhada, por exemplo, os 5 últimos, o ano passado, 2019 e 2018, foram solicitados textos que a gente já conhece, né? Textos bastante conhecidos nossos, que são a dissertação argumentativa. Isso a gente sabe, legal. Só que em 2017, por exemplo, foi uma crônica argumentativa. E no ano anterior, 2016, foi solicitado
um artigo de opinião. Então, no edital eles não estipulam que será uma dissertação. Pode ser outros textos, outros gêneros textuais, e aí você tem que estar com seus estudos em gêneros textuais em dia. Então, faça essa pergunta a você mesmo. Eu caprichei nos meus estudos de gêneros textuais? Se não caprichou, vale a pena dar um foco para esse conteúdo, para esse assunto, tá bom? Dá uma olhadinha agora nos recortes temáticos, né? Independente do gênero, quais os assuntos, vejam como estão próximos da atualidade. O ano passado, a prova que a gente vai dar uma avaliada com mais profundidade, pediu um texto sobre a língua e seus usos nas interações sociais. No ano anterior, o crescimento dos refugiados no mundo. Em 2018, a construção de discursos por meio das redes sociais. Lembrem-se que 2018 foi um ano de política, né? Então, é realmente uma discussão que se mostra atualizada, né? Se mostra consciente do que está acontecendo na sociedade. Falar de construção de discursos de rede social bombou em 2018, principalmente pelas eleições. Em 2017, a solidão em um referencial moderno da condição e da natureza. Então, um pouquinho mais abstrato, né? Essa proposta, esse assunto, mas tem tudo a ver com a crônica argumentativa com o gênero, né? Porque a crônica argumentativa, ela tem um pezinho no literário. Ela é argumentativa, ela não é literária, mas ela tem um pezinho ali no literário. Então, um tema mais abstrato favorece esse tratamento, né? Literário, minimamente literário, mas ainda assim literário, tá? Uma boa crônica, que crônica tá no literário, mas é argumentativa, ela sabe trabalhar na medida certa esse caráter literário, sim, que esse texto, por ser crônica, tem, tá? Claro que é um texto de função referencial mais forte, porque é argumentativo, tá? Em 2016, expectativas e padrões de consumo no Brasil, um artigo de opinião, né? É um assunto também que acho que nunca sai de moda, né? Nunca sai do centro das discussões, porque nós ainda continuamos consumindo muito e tendo de lidar com as consequências desse consumo, que é a gestão, né? A geração de resíduos que a gente não sabe o que fazer com eles, né? A gente faz o que tá mais errado. Bom, então assim, se você se preparou no decorrer do ano para vários temas, você se manteve atualizado, relaxa em relação à temática, tá? Foca na estrutura, na parte formal do seu estudo. Bom, e aqui, né, de acordo aí com a prova, tá até no caderno de prova, essas instruções, né, serão consideradas no processo de avaliação do seu texto, a pertinência do que você optou por colocar no seu texto, como você aprendeu e desenvolveu aquele tema, se você fez uma leitura correta daquele tema e dos textos motivadores, tá? Existe, isso que eu quero que vocês grifem, um projeto de texto adequado à tipologia e ao gênero solicitado. Então, por exemplo, no ano que foi pedido um artigo de opinião, a estrutura textual, né? O projeto de texto estava adequado a essa tipologia? Ou você não soube adequar isso? Projeto de texto, você nunca escreve um texto sem antes ter um projeto dele. Porque com o projeto, você vai cumprir o objetivo desse texto de uma forma mais eficiente. Então, você nunca escreve um texto sem ter um objetivo em mente, né? Identifique o objetivo do texto que você tem que escrever e crie uma estratégia, um projeto para alcançá-lo, tá? Cada vez mais a ideia de projeto de texto, tão negligenciada por muitos, né? Todo mundo acha que fazer projeto de texto é algo menor, mas não é. Então, cada vez mais isso tem ficado mais aparente pelas bancas, né? As bancas têm destacado muito mais a importância de um projeto de texto, inclusive para avaliação. Você tem que mostrar o domínio da modalidade escrita, como eu já disse, saber selecionar, organizar e interpretar informações, igualzinho o Enem, né, gente? Tá tranquilo. E conhecer mecanismos linguísticos na construção da argumentação. Trabalhar bem a coesão textual, macrotextual, né? Relacionar os parágrafos do seu texto e micro
tá? Que é relacionar os períodos dentro de um parágrafo. Não se esqueçam de caprichar nesses dois tipos de coesão. Dito isso, temos situações que levam a nota 0, né? Você não produzir o gênero que foi solicitado, era para escrever um artigo de opinião, você escreveu uma dissertação, tá? Seu texto zerado por fuga ao gênero, né? Não falar da temática que foi solicitada, fugir a tipologia ou a gênero, escrever, você tem que escrever entre 15 e 30 linhas, tá? Fazer letra legível, então muito cuidado se você escreve de qualquer forma, tá? Ah, mas o avaliador tem que dar um jeito e tem que entender minha letra. Ele até vai fazer de tudo para entender o seu texto, mas é inocência nossa achar que não vai prejudicar o entendimento do seu texto, tá? Ele pode até ficar de ponta cabeça para ler o seu texto, mas você compromete, por conta da letra, a compreensão do seu texto, né? A qualidade do seu texto. Então, vamos caprichar. Tem que ser escrito a caneta de tinta azul ou preta que não apague, né? Que a gente tem visto umas canetas super da horas que apagam. Não use essa caneta para fazer o seu texto, tá? Não assine, claro, a folha de redação, não faça nenhuma identificação. Evitar espaçamentos excessivos, tá? Use os espaços da sua folha de redação com consciência. Não pode, obviamente, escrever em outro idioma, usar códigos, tem que ser língua portuguesa mesmo, tá, gente? O penúltimo ali, não apresente redação que desrespeite os princípios dos valores humanos e da diversidade sociocultural conforme a legislação vigente, ou seja, não pode ferir os direitos humanos, tá? E nenhuma banca pode, tá bom? E, obviamente, a gente não entregar em branco a folha. Sim, gente, essas são as informações técnicas da prova, porque nada pior do que fazer uma prova do que você não ter essas informações técnicas, tá? De verdade. E aí, queridíssimos, vamos pegar a prova do ano passado, a última. Vamos dar uma olhadinha nesse formato de prova. Os textos motivadores da prova, eles são abundantes, isso é muito legal, tá? Então, as chances de você, assim, travar e não saber o que falar ou desconhecer o assunto e por isso não conseguir escrever, elas são pequeníssimas, porque pode até ter um assunto que você não sabe nada, zero, mas os textos motivadores irão auxiliar você para que você consiga escrever sim, tá? Basta que você saiba usar bem os textos motivadores. Eles são, nesse ano, foram 6. Há anos aí que a gente vê que são até 7 textos, é muito texto, textos bons, tá? Então, como é que eu uso o texto motivador da minha prova de redação? Vou grifando o que é crucial e vou, na margem desse texto, fazendo paráfrases dessas informações fundamentais, tá? É como se eu fosse fazer um resumo do meu texto, transformar o texto em frases, né? Cada parágrafo vai se tornar uma frase, né? Bem sintética, que com as minhas palavras eu consiga expressar o que foi dito ali. Isso ajuda no entendimento dos textos e depois, na hora de escolher que informações eu vou levar para o meu texto para aprofundá-la, tá? Vocês não devem apenas resumir o texto de vocês às informações dos textos motivadores, isso não pode, tá bom? Mas essas informações podem auxiliá-los, ser embriões para que você aprofunde, né, a sua argumentação, certo? Primeiro texto, né, lembra a língua e seus usos, lembram disso? Esse era o tema desse ano. Se você não entendeu uso, se você não fez de imediato a relação de uso com variação linguística, o texto motivador 1 tá aqui para isso, né? Eu não sei o que é variação linguística? Estou te dando esse auxílio. Variação linguística é tudo isso aqui. E é um texto muito bom, porque fala da importância, traz questões cruciais, tá? Do que é a variação linguística e de quão importante ela é. Texto 2, que eu achei muito legal, traz até uma contribuição do Faraco, que é um grande sociolinguista que a gente tem em língua portuguesa. Ele vai dar um exemplo
né, do uso da língua e vai questionar esse uso, se está adequado. E aí entra o faraco, o especialista, para dizer, ó, o que determina o uso da língua, na verdade, é uma multiplicidade de fatores. Então, a língua está proposta, está, na verdade, exposta a preconceitos linguísticos, porque se desconhece essa multiplicidade de variantes de usos, né? Porque se dicotomiza a língua entre certo e errado, tá? Então, não vai aparecer nos textos de apoio o conceito de preconceito linguístico. Mas se você lê os textos motivadores e aciona esse conhecimento que você tem, você já está na frente, você já faz um texto de destaque, tá? Porque você entendeu que é uma discussão sobre preconceito linguístico sem que a palavra preconceito linguístico tenha aparecido na prova, tá? Texto motivador 3 aprofunda um pouquinho a discussão, né? Porque relaciona a língua de um povo à sua identidade, né? E na verdade, não é nem ao povo, né? Quando a gente vai dizer quem eu sou, eu posso passar pela questão linguística, né? O modo como eu uso a língua me identifica, é a minha identidade. E aí cada um usa a língua de um jeito, né? Usa várias variantes. Somos poliglotas, como diz o Fiorin, que é outro especialista no assunto, né? Ele vai falar que nós somos poliglotas em língua portuguesa porque nós dominamos inúmeras variantes, tá? Então, esse texto serve para aprofundar. O motivador 4, né? Trabalha com elementos visuais e com humor, né? Ironiza essa questão do desconhecimento das variantes e você não saber adequar as variantes aos contextos, né? Por exemplo, você usar uma mesóclise num contexto de absoluta informalidade é tão inadequado quanto ir à praia de terno ou querer surfar de terno, tá? Então, outro gênero textual presente na coletânea para você conseguir aprender algo, né? Para você conseguir problematizar a discussão. Esse é o texto, no meu ponto de vista, mais problematizador, talvez, mas bastante aprofundado, porque fala da diversidade linguística como patrimônio cultural. Nós temos vários elementos que formam o nosso patrimônio cultural. A língua, principalmente a diversidade dessa língua falada, né? Ela é crucial para configurar um patrimônio cultural. Né? Então, aprofunda-se nessa questão de uma forma bastante bacana que pode ser produtivo para você no seu projeto de texto. E o último texto motivador é uma música do Caetano Veloso que fala, né, justamente da diversidade em todos os aspectos, certo? Tudo isso para você estar apto, né, a escrever a língua e seus usos nas interações sociais, tá? Se é um texto dissertativo, argumentativo, como tá aí na proposição, pessoal, o melhor caminho é sempre problematizar, né? Identificar talvez uma polêmica, uma problemática. Feito isso, você consegue adequar, no caso da dissertação argumentativa, a discussão que você quer fazer a uma estrutura que é a estrutura de introdução, onde você apresenta o seu posicionamento, o desenvolvimento de pelo menos 2 parágrafos, né? Esse é o momento em que você traz argumentos que deem sustentação ao seu posicionamento, né? Cada argumento em um parágrafo e uma conclusão, tá? É dissertação argumentativa. Eu preciso fazer proposta de intervenção? Lembrem-se, gente. O gênero dissertativo argumentativo, ele não nos obriga a intervir, porque nós temos outra possibilidade de concluir o texto, que é a retomada, né? Fazer uma conclusão por retomada, por síntese. É crucial não apresentar informações novas na conclusão, vocês sabem disso. Agora, proposta de intervenção, do jeitinho que o Enem pede, também não é necessário, tá? Porque essa é uma exigência apenas do Enem.
Você pode solucionar? Pode, mas não precisa ser tão minucioso quanto o Enem. Mas, óbvio, não seja também tão raso, tão vazio na sua intervenção, se você optar por esse tipo de conclusão, né? Não faça uma intervenção bobinha, né? Encontre aí talvez um meio termo, tá? Mas uma coisa que seja pertinente àquilo que você escreveu, tá? Esse, na verdade, o critério para você decidir como será a sua conclusão. É a pertinência ao que foi discutido. Às vezes é extremamente pertinente que eu encaminhe, né? Que eu mostre caminhos para que esse problema seja amenizado. Eu faço isso de uma maneira nem tão detalhista como Enem, mas também não tão rasa, né? Boba e totalmente senso comum. Eu faço numa medida que mostre que eu tenho um repertório para propor uma coisa bacana, tá? Ou eu simplesmente acho que aqui não cabe uma solução e vou fazer apenas uma retomada, né? Fazer apenas uma revisão do meu texto, reafirmar tudo que foi dito. Certo, pessoal? Adequem os textos de vocês à proposta, ao gênero também, tá? Cuidado. Nós vimos que pode ser dissertação, mas pode ser outros gêneros, tá? Me parece, pelo que a gente vê do histórico da prova, que eles gostam bastante de gêneros bastante argumentativos, tá? Mas a argumentação está presente em vários tipos textuais, como a gente viu, o artigo de opinião é argumentativo, a carta argumentativa e tantos outros. Então, muito cuidado, tá bom? Muito obrigada. Espero que tenha auxiliado vocês, tá? Não se esqueçam de que a prova de redação é uma prova de leitura, em primeiro lugar, tá? Então, leiam com atenção. Vocês não estão perdendo tempo ao lerem bem os textos, ao lerem bem a proposta. E só depois vocês partem para um exercício de escrita, tá? Porque não dá para dissociar uma coisa da outra. Desejo uma boa prova a todos e muito sucesso. Até!